Primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis. Aliás, vamos fazer o seguinte, quantas Bíblias nós temos aí? Vamos levantar a Bíblia? Vamos ver quanta Bíblia a gente tem aí? Levanta a tua Bíblia. Se não tem Bíblia, levanta o celular. Se tem Bíblia no celular. Isso. Amém. Graças a Deus. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. E hoje nós vamos ler a Bíblia, lendo no livro de Neemias. Bom seríamos ler juntos, mas as traduções divergem. A minha é NVI. Então eu leio alguns textos da palavra do Senhor, porque quando você se afasta da palavra do Senhor, automaticamente você se desconecta de Deus. E quando você se desconecta de Deus, quando você se afasta de Deus, olha as atrocidades que acontecem, como aconteceu no tempo de Manassés, rei de Judá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efzibá. Ele fez o que o Senhor reprovava. Ele fez o que o Senhor reprovava, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Versículo 6. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, e recorreu a médiuns, e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei a seus antepassados. Se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei e de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. E o Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes, agiu pior do que os amorreus que os antecederam, e também levou Judá a pecar contra os ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Verso 14. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira. Fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo a outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Versículo 20. Ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés seu pai. Imitou seu pai em tudo. Prestou culto aos ídolos, aos quais seu pai havia cultuado, e inclinou-se diante deles. Abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Os oficiais de Amon
conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio, mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon, e a seu filho Josias proclamou rei em seu lugar. Agora vejam a diferença de alguém que teme o nome do Senhor. Capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Versículo 5, eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para reparar o templo. A primeira coisa que eles fizeram foram se tornar fiéis ao Senhor, quando Josias, que os liderava, os levou para a palavra de Deus. Às vezes você pode dizer, mas pastor, nós não servimos a ídolos, não consultamos feiticeiros, mas quando você deixa a palavra de Deus de lado, a primeira acomodação tua é a infidelidade. Infidelidades em várias áreas. E infidelidade nos compromissos do sustento com a obra do Senhor. Mas Josias os desafiou. Vocês agora têm que entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fizeram reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores, os pedreiros. Além disso, comprarão madeiras e pedras lavradas para o reparo no templo. E por que isso aconteceu? Por uma razão: reencontraram o livro de Deus. Porque hoje o diabo tem estrategicamente roubado todo o teu tempo. A tecnologia é um avanço, mas eu te pergunto, as redes sociais têm tomado todo o seu tempo ou não têm? Você passa mais tempo lendo a Bíblia ou respondendo mensagens de WhatsApp, de Facebook? Há pessoas que ficam doentes se você tirar esse aparelho. Eu creio que esvaziaríamos a igreja por completo se eu dissesse que todos têm que deixar o telefone, ou o iPhone, ou o iPad lá na porta de entrada. Você não tem mais tempo. E o tempo que tem, o diabo tem lhe roubado. E você tem se afastado da palavra do Senhor. E quando você se afasta da palavra do Senhor, você se afasta de Deus. E deixa de ser fiel a Ele. Verso 8. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. O templo havia sido derrubado quando a Babilônia invadiu a nação, a semelhança de Neemias. E depois que eles vão reconstruir o templo, então o sacerdote diz: encontrei o livro do Senhor debaixo dos escombros. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. O povo começou a mudar. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Por que ele rasgou as suas vestes? Nós nos desviamos de Deus, nós nos afastamos de Deus, nós estamos em pecado. E deu essas ordens ao sacerdote Ilquias. E Aicã,
filho de Safã, e Aquibó, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão, consulte ao Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibó, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tiquivá e neto de Harás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro novo de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Versículo 19. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Quando o povo reconhece que se afastou de Deus, arrepende dos seus pecados, Deus ouve, amados. Deus cancela toda a ordem de maldição. É isto que a palavra de Deus está nos instruindo. É tempo de voltarmos para Deus. Não nos resta outra opção senão voltar para o Senhor. Capítulo 23, a partir do verso 19. Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído nas cidades de Samaria e que provocaram a ira do Senhor. Josias profanou aqueles lugares, significa que ele destruiu aqueles lugares. Tudo que se voltava contra Deus foi destruído. Nós temos que destruir na nossa vida tudo que se volta contra Deus. É isso que a palavra do Senhor está nos ensinando. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou ossos humanos sobre os altares. Depois voltou a Jerusalém. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. A própria Páscoa tinha se perdido, deixaram de celebrar a Páscoa que o Senhor tinha ordenado. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá foi celebrada uma Páscoa como esta, mas no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médiuns e os que consultavam os espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei escrita no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de toda a sua força, de acordo com toda a lei de Moisés. Um homem que buscou a face do Senhor. O que nós mais precisamos nos dias de hoje? São homens e mulheres, líderes ou não, que se disponham a agir como Josias, que busca o Senhor. É isso que a palavra do Senhor está nos incitando.
Que a gente se volte para Deus, amados. A gente tem todas as facilidades hoje para ter acesso à Bíblia, mas o povo tem se distanciado da Bíblia. Quanto tempo você lê a tua Bíblia diariamente, ou ouve a tua Bíblia, porque não há mais justificativa. Quem não gosta de ler, pode ouvir. Hoje pela manhã, quando preguei sobre esse tema, uma irmã me procurou à frente: pastor, eu sou muito temente a Deus, mas a minha maior tristeza é que eu não sei ler, e eu não consigo ler a Bíblia. Eu falei: irmã, hoje você pode ouvi-la. Hoje você pode ouvi-la. Saia daqui com isto na tua cabeça. Você não é muito de leitura? Sua vista não ajuda você a ler? Você não gosta de ler? Não sabe ler? Ouça a palavra do Senhor, para que você possa fazer como o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés, Salmo 119, 105. A tua palavra ilumina o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, tua palavra é luz para os meus caminhos, a tua palavra vai me conduzir pelo caminho certo. Amados, ame a palavra do Senhor. A igreja hoje tem se especializado em muitas áreas, mas tem se esquecido da palavra de Deus. Tem se esquecido da palavra de Deus. A igreja no passado tinha uma escola bíblica vibrante, tinha mais gente na escola bíblica do que em qualquer outro culto. Hoje os crentes não querem mais estar na escola bíblica, porque não querem mais ouvir da palavra de Deus. Minha mãe está com 90 anos de idade. Toda vez que eu vou em sua casa sozinha, ela está lá aos 90 anos de idade, lendo a palavra que já leu mais de 8 vezes. Lendo a palavra de Deus. Para que ler a palavra de Deus? Porque Deus está nela. É o único livro que o autor está presente quando você lê. Deus está na palavra, Ele é encontrado na palavra. Então, se você se afasta da palavra, você se afasta do autor da palavra. Ame a palavra de Deus, querido. Ame a palavra de Deus, porque você estará